Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à UAB SEAD, na cidade de Montes Claros. Iniciaremos agora uma nova disciplina do curso Letras Libras oferecido pelo IFNMG. O meu nome é Michele, este é o meu sinal. Sou professora dessa disciplina que se inicia. Metodologia do ensino da Libras como L1, que auxiliará vocês na prática e formação como futuros professores de Libras. Gostaria de passar para vocês como será o desenvolvimento positivo das nossas aulas. É necessário que vocês participem dos fóruns e que se atentem também aos períodos das provas, das atividades e também aos todos os períodos pré-estabelecidos. Por quê? Se o período finalizar, não há como voltar. Por quê? O SEAD e IFNMG oferece o curso de Letras Libras e são muitos alunos. Por isso é importante obedecer a esses períodos, porque não há como adaptar esses períodos para atender cada aluno. Então prestem atenção aos períodos das atividades. Vocês também precisam participar dos fóruns, uma vez que eles auxiliarão vocês a aquisição de conhecimento e desenvolvimento de conhecimentos também, bem como a interação com os colegas. Então, evitem ver a resposta dos colegas e copiar. Isso é crime. Outra coisa, ao fórum, você não pode pesquisar na internet e copiar da mesma forma. Então, lá na internet há informações, você pode ler para entender, clarear, sim. Mas copiar, não. É necessário que você opine, que você entenda. Então, isso é muito importante no processo de aprendizado. Agora, daremos início à disciplina. Teremos atividades, fóruns sinalizados. Não utilizaremos a língua portuguesa, ok? A disciplina Metodologia do Ensino da L1 será desenvolvida por meio de trabalhos com tutores presencial e à distância. Caso tenham dúvidas, vocês podem enviar mensagem. Sim, mas onde? Pelo AVA. Peço a vocês, não me mandem mensagem pelo WhatsApp ou particular. Entre em contato com o tutor. Aconselho vocês também que é muito importante o quê? Acompanhar as 4 videoaulas que serão postadas no AVA. Vejam essas aulas. Por quê? Irá auxiliar vocês a desenvolverem conhecimento, a criticidade, desenvolver as atividades propostas, bem como o seminário. Se atentem, interajam nas atividades propostas no AVA. Bons estudos a vocês e, caso tenham dúvidas, me procurem. Bons estudos, vamos começar. Antigamente, no currículo não havia disciplina de Libras, até porque ainda não existia a Lei 10.436, do ano de 2002. Essa lei inexistia. Foi em 2002 que começou a valer. Anteriormente a isso, não havia. Havia cobranças pela existência de legislações. Mas foi a partir de 2002, com uma cobrança efetiva, veio a lei. E em 2005, o decreto 5626. A partir desses 2 documentos, teve início a efetivação da Libras como disciplina.
Então as escolas começaram a preocupar com essa legislação e esse decreto. Começaram a cobrar, a procurar profissionais. E onde procurá-los? Uma tarefa complexa. Profissionais formados. Teve início duas importantes profissões, o professor de Libras e o tradutor, intérprete de Libras. Esses dois profissionais começaram a desenvolver um trabalho em conjunto e até hoje desenvolvem. Se não houvessem a lei e o decreto, o que significaria? Onde haveria professor de Libras? E nas escolas públicas, estaduais e municipais, haveria esses profissionais? E o profissional tradutor-intérprete de Libras? Percebam que há uma ampliação do número de profissionais. Mas, pensem, vamos refletir. Vejam, vocês podem ler aqui. A lei reconhece a língua brasileira de sinais, há também o decreto que vem para apoiar, ótimo, isso é excelente, esses dois documentos. Mas, a Libras, no contexto escolar, ocorre por meio da educação especial ou da educação inclusiva? Não estou falando ainda da escola bilíngue, somente da escola especial e da escola inclusiva. Vejam, vocês já viram, por exemplo, na grade curricular das escolas, há várias propostas, mas ali há a presença da Libras? Eu não vi. E por que isso? Então, nós temos a educação básica e a disciplina de Libras. Há uma quantidade de horas, há uma cobrança, há uma formação, há avaliações, provas? Não. Então, temos a disciplina de Libras onde? Nas universidades, faculdades, lá sim. Mas e para o ensino das crianças, que é importante? É necessário começar não pelos adultos, mas pelas crianças. Então, temos a escola. E qual a consciência dessa para com a Libras? Então, a Libras, ela está ali como estratégia de comunicação, instrumento de comunicação. Uma forma, como se fosse algo convencionado para se comunicar. Não há um reconhecimento da Libras como disciplina. Por exemplo, se eu falo com vocês o inglês, há nas escolas o ensino do inglês básico. Mas, na sociedade, professores pensam que o inglês é um instrumento de comunicação? Há essa reflexão? Ou veem o inglês como uma disciplina séria, importante, necessária à formação? Então, e por que esse olhar diferente da Libras e do inglês? Então, isso é muito importante. Nós, professores de Libras, precisamos mostrar essa diferença. A Libras não é só para ajudar na comunicação. Não, não é só isso. Só para repassar informações? Não é somente isso. Reflitam. Ok?
Aqui temos um link. Não está muito claro, mas não há problema. Vou passar para vocês, vou postar no AVA. E há um texto também referente a isso, que postarei no AVA, para que vocês possam ler. É bem leve, uma leitura bem tranquila, leve, não é complexo, não é difícil. Então é um texto da autora Ronice, onde ela vem explicar sobre a alfabetização e também sobre o ensino da língua de sinais. Esse texto é de extrema relevância porque ele vem especificar o processo de alfabetização, bem como esclarecer sobre o processo de período de aquisição linguística. Então, isso é muito importante para as crianças surdas. Vejam, vamos refletir. Vocês já viram um filme chamado Neo? Caso não, depois pesquisem na internet e vejam. Esse filme ele vem falar sobre uma mulher que tinha uma deformação facial devido a um AVC, não sei, algo parecido. Então, essa mulher, ela tinha dificuldade na fala devido à deformação facial. Então, ela tinha esse problema. Então, aconteceu que ela, após relações sexuais, ela morava longe da cidade, meio que em uma floresta. Então, ela engravidou e nasceu o seu filho, normal. Não tinha nenhum problema. Mas a comunicação da mãe com o filho gerou uma cópia pelo filho. Então, esse filho cresceu e continuou usando a mãe como modelo. Ou seja, ele aprendeu, ele adquiriu uma aprendizagem a partir da mãe. Então, no filme mostra algo muito importante, que é esse período de aquisição linguística. Que esse período, ele não pode sofrer atropelos, porque pode acontecer problemas, atraso cognitivo. E o que significa cognitivo? Está relacionado à inteligência, aquisição de conhecimento, compreensão, entendimento. Depois assistam o filme, ele é muito bom. Então, esse artigo, ele é muito importante, leiam, é muito importante. Por quê? Se vocês estiverem com preguiça e não leem, no decorrer da disciplina vocês terão dificuldades. Ok? Boa leitura a vocês. Agora eu vou explicar, no contexto desse artigo, um ponto importante. Vamos interagir. Então, trataremos aqui alguns pontos importantes a partir do artigo. E depois vocês poderão ler e descobrir outros pontos importantes. Primeiro, explicarei a respeito da criança surda. A criança surda e o processo de aquisição. Ela pode adquirir sim, mas não há uma língua. Ela vai começar por meio de gestos, mímicas, articulação labial, ou seja, vai haver uma mistura. Mas isso é bom? É uma dúvida, não é? Isso não é bom. Porque não há uma língua, efetivamente. E o importante é que as crianças surdas adquiram uma língua. Essa mistura de formas de comunicação
não oferece o que a criança precisa. Vai haver conflito no processo de aquisição de conhecimento, no cognitivo dessas crianças. Vamos para um outro ponto, que também é muito importante. A língua de sinais. É uma língua, efetivamente. E por que essa língua é importante? Ela me oferece formas de pensar, imaginar, interagir. Ela me possibilita, ela me dá uma competência comunicacional de qualquer assunto. Posso falar de qualquer coisa existente no mundo. Qualquer assunto, por exemplo, biologia, filosofia, história, dentre outros. A língua de sinais, ela é a língua da comunidade surda. Mas pergunto a vocês, para que possam refletir. Posteriormente, cada um responderá, ok? Falo agora com vocês. A Libras é uma língua da comunidade surda, correto? Mas, pergunto, quem é o... Como eu posso falar? Quem é o responsável pela Libras? É o surdo? É o ouvinte? O surdo cego? Quem é? Quem é o responsável? A Libras, ela é de quem? Ela é própria de quem? Reflitam e depois respondam, ok? Ainda de acordo com o artigo da autora Ronice, há os estágios de aquisição da língua de sinais. O primeiro estágio, aproximadamente aos 2 anos. A criança surda nesse estágio, o que ela já é capaz? Então, depende, porque hoje nós vemos que há várias crianças surdas que, se os pais são surdos, ela vai desenvolver. Temos, por exemplo, a Fiorella. Percebam que ela desenvolveu a língua de sinais, porque os seus pais são surdos, utilizam a língua de sinais durante horas e horas. Mas, segundo essa autora, a Ronice, e suas pesquisas em crianças surdas, a partir do contexto do ensino da língua de sinais, a ASL, nesse período de aproximadamente 2 anos, as crianças surdas, elas já começam a utilizar as configurações de mãos. Mas todas as configurações? Não. Aproximadamente 7 configurações. Aquelas mais simples. A criança surda também, nesse período, ela começa a marcar tempo. Aqui, agora, começar. Então percebam que essa marcação já demonstra o conceito, o significado. Então temos aqui agora. Então já há essa compreensão de conceitos. Vejam também. Quem? O que? Onde? Percebam que há expressão. O que? Onde? Veja o detalhe na expressão. E assim começa a utilizar as expressões pela criança nessa fase. Então, nesse período, a criança surda, ela ainda não tem marcações, referentes claros. Ela ainda não tem. Ainda há um certo conflito nessa marcação. Então, é importante que, nesses estágios, se valorizem já essas configurações, as 7 que já utilizam, as expressões, o entendimento de conceitos, de alguns conceitos. Isso é muito importante. Agora vamos refletir, vamos pensar.
Será se todas as crianças surdas acompanham esses estágios, esses períodos? Há uma resposta positiva da mesma forma nesses períodos? Então é complexo. Ainda de acordo com a pesquisa de Ronice, 95% das crianças surdas, filhas de pais ouvintes, que é a maioria, e somente 5% são filhos de pais surdos. Então, nós sabemos que a sociedade, atualmente, os pais são ouvintes e acontece, nasce um filho surdo, esse filho, ele é super protegido e com isso ele sofre, ele fica com medo, ele é humilhado. Então, o que acontece? Nesse período aqui, a criança surda, ela fica totalmente passiva. Não há conhecimento, alheia a tudo. E por que isso ocorre? Porque as crianças, nessa situação, não desenvolvem o pensamento, nem a imaginação. E esses dois itens são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Se a criança, ela não tem imaginação, vai ocorrer um atraso cognitivo. Por isso, a sociedade percebe o surdo, nesse caso, como burro. Ou seja, alguém que tem um problema mental. E isso acontece. A culpa é do surdo? Não. A culpa é da família. Porque houve prejuízo nesse estágio de aquisição da língua. Então é importante essa reflexão. Ronice, em seu livro, no ano de 1997, ela deixa bem claro, ela vem detalhar, explicar sobre esses processos, sobre os estágios de aquisição da língua. É muito importante que leiam, para que vocês possam compreender, para que vocês possam entender esses processos cognitivos e o seu desenvolvimento, bem como a aquisição da língua pela criança surda. Agora vejam, vamos para o próximo estágio, aos 3 anos. A criança, aos 3 anos, ela já utiliza algumas configurações, mas ainda faz confusão, por exemplo, F e T, e amplia também as configurações. Ela já consegue fazer isso aqui, configurações mais complexas. Ela já se esforça para utilizá-las, já tenta. Então, nesse processo, nesse estágio, elas utilizam isso por quê? Por exemplo, quando eu falo, você não vai brincar hoje. Por quê? Vejam que há a utilização de sinais e há a compreensão do conceito. Por quê? Também nesse estágio, a criança já começa a contar. Ela conta histórias, já dá início a esse processo. Histórias diversas, de acontecimentos em casa, de brincadeiras. Então ela já conta. Porém, ainda não há os referenciais no espaço. Ainda não estão efetivados nessa criança nesse período. Há a pontuação, há a marcação do olhar, mas não de forma clara. Ainda faltam os referentes. Então, é muito importante esse estágio aos 3 anos, porque a criança,
ela já consegue passar, contextualizar algo. Então, isso é de extrema relevância. Por quê? Se a criança surda, ela não consegue se expressar, o que acontece? Vai ficar uma criança introvertida, fechada. E isso é ruim. Vocês já viram? Na sociedade, às vezes fala, o surdo é nervoso. O surdo é estressado. Mas a criança surda, ela cresce. As pessoas não conhecem como ela se desenvolveu. Ela não teve oportunidade de se expressar. Às vezes também as pessoas na escola, na sociedade, agem por maldade. Então isso faz com que o surdo não se expresse, se reprima. Onde ele vai comunicar? Não há um espaço para ele. E isso influencia o comportamento do surdo. Está diretamente ligado ao seu desenvolvimento. Há surdos também em um contexto familiar que poderia aprender Libras, mas a família não estimula, ele fica em casa, à toa, não desenvolve. Agora vejam, é importante respeitar esses estágios de aquisição da língua. Vejam. Aqui temos os períodos onde a criança ela já consegue, por exemplo, o verbo correr. Este é o sinal. Percebam a intensificação do sinal. Então, as crianças nessa fase elas já conseguem fazer isso, já conseguem compreender. Já utilizar a intensidade no sinal. Assim como, por exemplo, andar. Andar rápido. Então, isso é muito importante. Pergunto a vocês, surdos. Aos 3 anos, aproximadamente, vocês tinham esse aprendizado? E os surdos? Antes do contexto escolar? Lá na escola especial ou na escola inclusiva? Ou em outra? Passou por esses estágios? Acompanhou esses estágios? Vejam, eu quero a resposta de vocês no fórum de interação. Participem. Vejam, coloquem as curiosidades. A pesquisa desenvolvida por Ronice, ela mostra essas vivências. Não esqueçam de participar do fórum. Agora, explicarei outro estágio de aquisição da língua, este aos 4 anos. A autora Ronice, ainda no seu artigo, ela vem explicar sobre instrumentos no processo de alfabetização. A autora apresenta 2 principais: a contação de história, que é o expressar por meio de histórias, e a literatura, literatura infantil em língua de sinais. Vocês já tiveram a disciplina Literatura Surda. E nós já sabemos que faltam materiais didáticos relacionados à literatura surda. Na literatura ouvinte, nós temos uma gama, uma amplitude de materiais, mas relacionados aos surdos, temos poucos. E isso é preocupante. Porque onde as crianças surdas, elas vão encontrar, elas vão se sentir representadas, utilizando a sua língua, a sua cultura, a sua identidade? Onde? Em que espaço ela vai ter isso? Então, vocês sabem que as crianças ouvintes, elas leem livros sobre príncipes, princesas,
E o que acontece? Há ali uma apreensão. Por exemplo, a simulação, após a leitura, eu posso brincar de ser princesa, eu uso o imaginário. Lembra que eu havia explicado antes a questão da imaginação e a sua relevância? Então, é de extrema necessidade o uso da imaginação para o desenvolvimento do cognitivo, para esse processo de desenvolvimento e aquisição de conhecimentos. A criança ouvinte, ela tem esse amparo. E as crianças surdas? As crianças surdas, onde elas vão encontrar livros para que possam ler, imaginar, se identificar? Onde? Na escola tem? E há uma quantidade disponibilizada? Então isso é um problema. É necessário que façamos uma reflexão sobre isso e a necessidade de publicar novos materiais, mais materiais didáticos e literatura surda. Isso é necessário. A Ronice, ela explica a respeito desses dois itens necessários que embasam esse processo. Então, eu falo com vocês. Imaginem, temos uma árvore e as raízes. Vejam, as raízes são a base. Se não há base, a árvore enfraquece e cai. Percebam. Então, por isso é muito importante a base, o embasamento no processo de alfabetização da criança surda. Esses dois materiais são muito importantes. Lembra que eu contei para vocês sobre a história? Não é como pegar um livro e somente contar, não é isso. Por exemplo, às vezes acontece que o professor, por exemplo, ele quebra o braço. A criança surda vê ali aquela faixa e pergunta o motivo, o porquê. Perceba, ela é curiosa também. Então o professor vai contar. Eu estava andando, estava uma chuva muito forte, eu comecei a correr, não vi uma pedra, tropecei e caí. Bati o meu braço e ele quebrou. A criança surda, ela já vai pensar, nossa, é perigoso andar na chuva, é perigoso. Ou seja, ela vai estar ali adquirindo conhecimento. Vai descobrir que correr na chuva é perigoso. Então percebam que há esses dois embasamentos no processo de alfabetização. Se não há um embasamento, não há um ensino de forma adequada. Isso não é positivo. Veremos no decorrer da disciplina. Agora explicarei para vocês sobre o ensino da língua de sinais. Nós já estudamos Libras e sabemos que Libras é a língua brasileira de sinais. E ocorreu por meio de um processo. Como se deu esse processo? É necessário que haja, primeiro, a reflexão sobre a língua, para que depois haja esse ensino da Libras. Primeiro eu tenho que refletir, é uma língua? É a minha língua? Como ocorre? Eu sou professora, eu, Michele, eu sempre organizo a aula, eu sempre contextualizo com os meus alunos surdos. Por quê? Eu sei que a maioria dos alunos do curso do Instituto, do IFNMG, são surdos. Então, eu contextualizo essa aula pensando nos alunos surdos. Eu sei que há alunos ouvintes
Então, eu como professora profissional, eu tenho que ter estratégias para alcançar o meu aluno. Então, eu tenho que pensar qual metodologia eu irei utilizar para atender esses meus alunos, metodologia que é adequada ou não. Porque o ensino da Libras, o ensino da língua de sinais é um processo. Então, é necessário que eu faça uma reflexão a respeito da língua para promover a reflexão no outro. Por quê? O surdo ele utiliza a língua de sinais. Isso quer dizer que todos vão aprender da mesma forma? Não. Lembra que anteriormente nós falamos sobre o período de aquisição da língua? Então se dá diferente para surdos e ouvintes. Há um processo diferente. É necessário se atentar a essa diferença. Então, no início, há um desenvolvimento mais lento, mas deve estar vinculado esse desenvolvimento. Não podemos desvincular, descontextualizar as ações. Vejam também, no processo de ensino de crianças surdas, como essas crianças percebem? As crianças, elas têm a sua perspectiva, a sua visão. Então eu tenho que entender que ela vai ter conhecimento das outras línguas, da língua portuguesa que outras pessoas usam, mas ela terá contato com a língua de sinais e terá consciência disso, dessa diferença. Vocês já viram um surdo que, já adulto, não se percebe como surdo? Que não sabe o conceito de surdo? Ah, sim, esse surdo, que falta consciência, que não se percebe como surdo, que não se reconhece como surdo. Então, tudo isso é um processo. Então, é bom que vocês reflitam sobre essa disciplina. Outro detalhe. No momento da aprendizagem da língua de sinais, as crianças, elas começam a entender. Vejam, a reconhecer esse processo. E começam a fazer reflexões sobre o outro, sobre o processo de desenvolvimento do outro e do meu desenvolvimento. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns pontos de reflexão. Ok, há os estágios de aquisição da língua, ao início do ensino, da aprendizagem, da alfabetização. Mas as crianças, elas já têm consciência do aprendizado? Ok. Isso é muito positivo, mas é necessário que façamos uma reflexão sobre alguns pontos. Primeiro, nós sabemos que faltam profissionais surdos, faltam ainda. Segundo, o professor não tem conhecimento da língua de sinais, utilizam outras estratégias, geralmente mistura algumas estratégias. Terceiro, falta conhecimento profundo a respeito da língua de sinais. Quarto, falta uma organização e também uma avaliação. Então é necessário que seja feita reflexão por parte da escola.
bem como a existência de profissionais surdos para essa interação. Outro ponto. É necessário também que a estrutura curricular esteja vinculada a Libras, contextualizada. E também é preciso não só o ensino da língua de sinais, e também é necessário não somente o ensino da língua de sinais, mas também a valorização da escrita de sinais. Então, agora, eu, a professora, juntamente com o tutor presencial, queremos que vocês se organizem em duplas para desenvolverem essa atividade. Entreguem ao tutor presencial. O que será feito? Reflitam a partir do seu conhecimento sobre o que vou ensinar na aula de Libras. Segundo, como desenvolverei o trabalho com o meu aluno surdo? E há diferenças e quais entre esses alunos? E por que focar na literatura surda? Como ensinar sinais, bem como a gramática? Quais materiais em Libras estão disponíveis? E esses alunos surdos, como avaliá-los? Então pensem, reflitam, com foco na metodologia do ensino da primeira língua para surdo, ok? Boa discussão a todos, boa atividade. Não esqueçam, dúvidas, postem no AVA, participem do fórum. Bons estudos! Tchau!